Olá pessoal, hoje eu vim aqui conversar com vocês um pouquinho sobre laje, né? O que eu vou dizer aqui, o que eu vou passar para vocês, não substitui o responsável técnico, né, do acompanhamento do responsável técnico, né, onde haja qualquer dúvida, quem tem que ser procurado para orientar e sanar essas dúvidas seria o responsável técnico pela obra, né, o profissional que está assinando o projeto lá. Então, vamos falar um pouquinho sobre laje. Hoje no mercado, eu vou falar aqui sobre obras residenciais, né? Então, obras menores residenciais. Então, hoje no mercado existem dois tipos de laje, né, para esse tipo de obra, que seria a laje treliçada, que ela é formada por uma pequena camada embaixo de concreto, né, e feita com treliça. E depende do cálculo do engenheiro, do responsável pela obra e do vão, né? Depende do vão, tudo, ou a carga que vai em cima, você vai ter parede no meio dessa laje. Essa laje treliçada ela é reforçada com ferro no meio dessa parte de concreto, né? Então ali você faz os reforços. Depende do tipo de carga, é colocado 2 ferro 8, 2 ferro 10, 1 ferro 10, 1 ferro 8, então depende da carga. Então esse tipo de laje é usado para vão grande, né, onde tem um vão considerável, ou um vão pequeno, ou um vão grande que tem a parede em cima, ou que a gente tem uma carga muito elevada em cima da laje. O outro tipo de laje que a gente tem é a laje convencional de forro, a laje tipo T, né, que é mais conhecida como laje tipo T ou laje forro. Essa é uma laje que só tem 2 ferros, daí concretado, né? É uma laje que não suporta carga, né? Ela é basicamente para forro mesmo, para suportar geralmente o peso do telhado, não é usado para piso, né? Então, você vai fazer uma laje lá e quer usar fazer mais um pavimento em cima, né? Esse pavimento seria usado para piso, esse tipo de laje não pode ser usado, esse tipo de vigota não pode ser usado. Então, geralmente, daí se usa a viga treliçada, né? E em viga treliçada também, quando a gente tem um vão considerável e quer fazer uma parede em cima, a gente coloca 2 vigas treliçadas, uma do lado da outra, né? Faz um reforço ali e faz a parede em cima. Então, como eu tinha passado, o intuito desse vídeo, né, é mostrar como fazer a orientação dessas viguetas, das vigotas, né? Que sentido a gente usa, né? O pessoal geralmente fala, não, põe no menor sentido, mas aí depende, cada caso é um caso. Tem casos que a gente vai optar em colocar a laje no maior vão, né, para fazer uma viga embaixo no menor vão. Como assim? Então, se a gente tem aqui, vamos dizer que a gente tem uma sala comercial, certo? Tá? Dá para ver bem? E a gente geralmente vai colocar as viguetas nesse sentido aqui. Vamos dizer que essa sala tenha 6 por 3, certo? Seria colocado no menor vão, né? Só que quando a gente coloca nesse menor vão, aqui a gente vai ter que usar uma viga com maior dimensão, certo? Como a gente vai estar apoiando as viguetas aqui nessa viga aqui, essa viga aqui vai ter que ser uma viga mais alta, mais reforçada. Se a gente tem um pé direito não muito alto, se a gente faz uma viga muito alta, vai ficar um pé direito reduzido, né? Então, em alguns casos, tipo nesse caso, a gente opta em colocar nesse sentido aqui as viguetas. E faz uma viga aqui. Como aqui é um vão menor de 3 metros, ele vai dar uma viga reduzida. Vai dar uma viga menor, aumentando o pé direito. Entendeu? Então, vamos lá. A gente tem aqui o vão, né? Aqui a gente teria que fazer uma viga muito baixa, nesse sentido aqui. Então, essa altura aqui ficaria reduzida. Se a gente faz nesse sentido aqui as viguetas, apoiado nessa viga menor aqui, essa viga aqui, como tem uma distância de 3 metros, a gente pode fazer uma viga reduzida, né? Então, a gente ganharia na altura de pé direito. Certo? Então, esse daqui é algum caso onde a gente pode optar em inverter o sentido, né? Em vez de colocar no sentido menor, a gente opta em colocar no sentido maior para poder diminuir essa viga de apoio da laje. Ok? Então,
Vamos dizer que aqui agora eu tenho uma residência, certo? Então aqui a gente vai ter um quarto, área de serviço, cozinha, banheiro e uma sala. E aqui a gente tem um corredor. Como que a gente vai definir o sentido de colocar as vigotas, né, para fazer a laje? Então, vamos pensar que aqui a gente tem parede, certo? Parede, 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 parede. Aqui também a gente vai ter as paredes para apoiar a laje. Aqui, aqui e aqui. Então as paredes seria isso daqui. Qual que é a lógica para se colocar, para definir o sentido? É nunca sobrecarregar uma parede, né? O que seria isso? Vamos dizer que aqui nesse quarto a gente resolveu colocar o sentido das vigotas nesse sentido aqui. Certo? Então aqui a gente colocou nesse sentido. Então essas vigotas estão se apoiando nessa parede e nessa parede. Certo? Então nesse cômodo aqui, a gente não vai fazer nesse sentido. Certo? Porque vai sobrecarregar essa parede, porque esse peso dessa laje também vai sobrecarregar aqui. Então nesse caso aqui, a gente inverteria, faria isso daqui. Ficaria nesse sentido. Então aqui a laje vai sobrecarregar, vai jogar o peso nessa parede e nessa parede, não nessa aqui. Entendeu? Independente, aqui o cômodo está um pouquinho, aqui coincidiu do cômodo estar menor nessa dimensão, mas ele poderia estar um pouquinho maior nessa dimensão e menor na outra. Mesmo assim a gente inverteria, entendeu? Para não sobrecarregar essa parede, porque essa daqui já está descarregando nessa e nessa. Essa daqui a gente já inverteu, ela está sobrecarregando essa e essa. Nesse daqui a gente inverte de novo, a gente faz isso daqui. Então aqui ela vai estar sobrecarregando essa laje aqui, vai jogar nessa parede e nessa parede. Essa laje aqui vai jogar nessa e nessa. Então ela está dividindo a carga nas paredes, não está sobrecarregando uma parede. Né? Tá dando para entender? Aqui está coincidindo de bater o vão menor. Mas mesmo se fosse um pouquinho o vão maior, a gente tenta distribuir a carga. Vamos pensar em distribuição de carga, nunca sobrecarregar uma única parede. Sempre pensar em dividir as cargas. Então, a gente voltando aqui, a gente jogou esse peso nessa parede, então essa parede está sobrecarregando esta e esta, ok? Então nessa daqui, agora a gente joga no outro vão, joga na outra direção. Vamos jogar nessa direção aqui, ó. Por quê? Porque essa laje está sobrecarregando essa parede aqui, ó. Certo? Então aqui a gente vai jogar peso nessa parede e nessa parede. Ficando nessa direção. Ok? Então agora o peso está nessa parede e nessa parede. Vamos pensar agora aqui na sala. Então na sala não está sobrecarregando uma parede, então aqui a gente pode jogar nesse sentido aqui, ó. Por quê? Porque a laje do quarto está jogando nessa parede e nessa parede. Agora a da sala está jogando nessa e nessa. Não está sobrecarregando, não tem dois panos de laje descarregando em cima de uma parede só. Está sendo distribuído essas cargas. Agora no banheiro, a gente pode jogar nesse sentido aqui, para descarregar nessa parede e nessa parede. Porque essa laje aqui da cozinha já está sobrecarregando essa. Então aqui dá pra gente jogar nesse sentido. Então vai jogar nessa e nessa. E aqui o corredor, como é um vão bem reduzido, geralmente no máximo 1 metro, 1,20 m, a gente pode seguir essa laje aqui e colocar nesse sentido. Ou nesse caso aqui, a gente pode jogar nesse sentido aqui também.
que eu jogaria nessa parede e nesse pedaço, nesse toco de parede. Eu colocaria nesse sentido aqui. Porque como é o menor vão, e tem uma parede do banheiro aqui, ele vai dividir essa carga. Deu para entender qual que é a lógica? Então a lógica é nunca sobrecarregar uma parede. Entendeu? Sempre pensar que a laje vai estar jogando peso para essa parede. Então, sempre jogar só um pano de laje em cima dessa parede. O outro você inverte. Então essa é a lógica para a colocação de laje, né? Vamos pensar aqui num outro modelo. Então agora vamos ver aqui um outro modelo, né? Uma outra disposição aqui. Então aqui a gente vai ter as paredes, vamos dizer que é uma residência aqui. Então, aqui a gente vai ter as paredes. Então aqui a gente tem as paredes. Então vamos dizer, nesse cômodo aqui, vamos começar por esse cômodo. Vamos começar a colocar num vão maior, né? Então vamos começar por esse cômodo aqui. Vamos dizer que as lajes aqui, as bigotas, estão nesse sentido aqui. Certo? Então aqui está nesse sentido. Vamos pensar que nesse sentido ele vai estar descarregando nessa parede e nessa parede. Certo? Nesse cômodo aqui, como aqui não está descarregando aqui, a gente pode jogar aqui no menor vão. Então resolveu pôr no menor vão. Lógico que na hora da distribuição a gente vai levar em consideração. Se a gente tem a opção de colocar no menor vão e não sobrecarregar as paredes, vamos colocar no menor vão. Se a gente vai colocar no menor vão, mas vai sobrecarregar muita parede, a gente inverte. É preferível deixar um pouquinho no vão maior, né? E não sobrecarregar a parede do que fazer o inverso, certo? Então aqui, nesse daqui, vai estar sobrecarregando essa parede e essa parede, né? Então aqui vai jogar o peso nessas e aqui vai jogar o peso nessas, certo? Nesse cômodo aqui agora a gente inverte. Como aqui essa laje está jogando nessa parede, essa laje aqui a gente vai jogar nesse sentido aqui. Certo? Por quê? Porque essa parede aqui ela não tá sofrendo a carga dessa laje. Essa laje aqui ela está jogando para essa parede e para essa. Então essa parede aqui ela não está sofrendo tanta carga. Então a gente joga nesse sentido para jogar a carga nessa e a carga nessa parede. A gente está dividindo a carga entre as paredes para não sobrecarregar uma única parede. Passamos para essas daqui. Essa daqui, a gente for pensar, essa laje aqui está jogando nessa parede e nessa. Então essa daqui ela não está com tanta carga. Então a gente pode jogar essa aqui nesse sentido aqui. Então nesse sentido aqui ela vai sobrecarregar essa parede e essa parede. Certo? E agora essa daqui, a gente joga nesse outro sentido. Porque essa laje aqui, essa laje está jogando a carga nessa e nessa. Então essa parede aqui está livre. Então aqui a gente joga o peso nessa parede e nessa parede. E faz a laje nesse sentido aqui. Então desse modo, a gente divide bem as cargas em todas as paredes. A gente distribui esse peso em todas as paredes. Consequentemente, a gente joga esse peso para a viga cinta, que seria a viga da laje ali. Essa viga vai jogar a carga para os pilar, distribuído, e os pilar vai jogar para a fundação. Então todo o peso aqui vai ser distribuído em toda a fundação. Isso diminui a possibilidade de fissura, de recalque, porque a construção vai trabalhar como um todo. Então isso que tem que ser pensado na hora de distribuir a laje, ou qualquer outro tipo de carga. É tentar distribuir ao máximo em toda a construção, para não ficar concentrado um peso só em um ponto. Certo? Que tem alguns casos que não tem como fazer isso. Como, por exemplo, caixa d'água. Caixa d'água, vamos dizer, de 500 litros, a gente vai ter um peso concentrado ali de 500 quilos. Que cada litro corresponde a 1 quilo. Então a gente vai ter 500 quilos concentrado num ponto.
Então, por isso, onde a gente vai colocar a caixa d'água, geralmente a gente reforça, coloca os 4 pilares certinho, uma viga bem certinho para distribuir esse peso da caixa d'água nesses 4 pilares para ir um peso distribuído. Se a gente for pensar numa caixa d'água de 1.000 litros, é 1 tonelada concentrada num espaço. Né? Então, esse 1.000 litros não concentra só em cima de parede, concentra-se em cima da viga cinta e pilares nos cantos. Geralmente vai colocar em cima de um corredor a caixa d'água, vai se fazer a viga cinta bonitinho e 4 pilares nos cantos quando possível. Para essa carga, que vamos dizer que é com uma caixa de 1.000 litros, descarregar o peso nas vigas, as vigas vai descarregar o peso nos 4 pilares que vai distribuir para a fundação. Né? Então a lógica é distribuir carga, nunca evitar ao máximo de concentrar a carga num único ponto. Por isso que a distribuição das vigotas, no sentido das vigotas, é distribuir a carga, nunca concentrar em uma única parede. Né? Deu para entender a lógica, pessoal? Deu um feedback aí, põe as dúvidas aí embaixo, que a gente vai esclarecendo e a gente vai conversando. Ok? Então o vídeo de hoje era isso. Qualquer dúvida, coloca aí. É bom ter um feedback de vocês. Falar se deu para entender, se não deu, qual que é a dúvida de vocês, ficou alguma dúvida mais específica, eu faço um outro vídeo e a gente esclarece as dúvidas. Ok? Então o vídeo de hoje era isso. Obrigado.